Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito prazer estar falando com vocês de novo. Se você ainda não me conhece, eu sou o missionário Daniel Freeman. Estou em Portugal tem 5 anos, juntamente com a minha família. Somos fundadores e gestores da Casa Missionária Conexão Europa, que fica situada numa pequena vila de Portugal, no distrito de Coimbra, fica em Arganil, uma pequena vila com cerca de 4.500 habitantes, e a nossa casa missionária tem funcionado já há mais de 3 anos como um local de propagação do evangelho. Então você é muito bem-vindo, muito obrigado por estar acompanhando. Eu já quero te pedir agora que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com os cristãos em volta do mundo, com todos aqueles que têm interesse por missões e que precisam conhecer um pouco da realidade aqui de Portugal. Então, muito obrigado você que já está assistindo. Daniel Figueiredo já está mandando uma mensagem, muitíssimo obrigado. Hoje eu vou fazer a apresentação sozinho, a Raquel vai estar respondendo ao chat. Então, enquanto estiver ao vivo, a Raquel está respondendo no chat a todas as pessoas. Se você tiver alguma questão, pode colocar lá e a Raquel vai passar para mim. Se você quiser fazer alguma pergunta a respeito da missão aqui em Portugal, você pode falar comigo também aí pelo chat, tá bem? Eu não vou ficar respondendo um por um aqui ao vivo. A Raquel vai selecionar as perguntas e depois ela me passa. Se nós vamos falar de um assunto muito importante, nós fechamos a nossa pesquisa em Castelo Branco, fizemos o fechamento da pesquisa e eu quero fazer uma pergunta, eu preciso fazer essa pergunta. A pergunta que não quer calar é: a igreja abandonou Portugal? A liderança da igreja abandonou Portugal? Por quê? São duas questões que eu quero levantar aqui hoje, porque eu acredito muito que a gente precisa mudar esse quadro. Então, eu vou pedir mais uma vez para você estar compartilhando com toda a gente aí esse vídeo e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre os números de Castelo Branco, nós vamos falar sobre 4 pontos que eu separei aqui, que eu quero falar com liderança da igreja, principalmente com a liderança da igreja em Portugal. Tem 4 pontos que eu quero aqui destacar, conversar com a liderança e quero também mostrar para vocês um pouco da realidade daquilo que a gente está vivendo aqui em Portugal, tá bem? Então, sem mais delongas, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou fazer a coisa de uma outra maneira. Geralmente, eu já começo apresentando os números, hoje eu vou deixar os números para o final. Eu preciso deixar os números para o final, gente. Vocês não estão entendendo. Eu preciso que os números de Castelo Branco sejam ditos só no final. Eu preciso antes conversar com a liderança da igreja. Antes de falar de número, antes de falar qualquer coisa, eu preciso falar com a liderança da igreja. Principalmente com a liderança da igreja em Portugal, mas com a liderança da igreja em todo o sítio. O que nós andamos vendo por Portugal, nesse trabalho de pesquisa, e se você não sabe, nós estamos fazendo uma pesquisa, eu e minha esposa, uma pesquisa de campo, uma pesquisa em loco. Nós temos ido a todas as vilas e aldeias da região de Guarda, de Castelo Branco e de Porto Alegre. Nós estamos indo em loco, estamos andando pelas ruas, conversando com as pessoas, indo nos órgãos públicos para retirar informações. Estamos nos apoiando em pessoas que têm dito que conhecem pastores, missionários nos locais. Vamos ao encontro dessas pessoas, porque nós estamos fazendo um levantamento sobre a realidade dos números da igreja em Portugal. Nós estamos fazendo isso porque é importante. Alguém perguntou por que os distritos, Raquel? Alguém perguntou assim, por que os distritos? Esses 3 distritos, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre, são considerados os distritos menos alcançados de Portugal. Sempre foi dado assim. Só que tinha um número que é de 2011, tinha um número de pesquisa que envolvia estes
distritos. Distritos é como se fossem estados. Por isso que nós escolhemos esses 3 distritos, que são 3 distritos importantes. Eu não vou ficar respondendo agora as questões. No final, a Raquel vai separar as questões. Ela, no final, eu vou perguntar se tem questões, ela vai passar para mim, tá bem, gente? Então, pode deixar a sua questão aí lá no final, eu vou responder. Me leva a perguntar. Ei, liderança! Portugal foi abandonada pela igreja? Ei, liderança! Por quê? Por que a igreja está fazendo esse papel? Ou não está fazendo o papel? Por quê? Vamos colocar, então, os pingos nos is. Vamos parar de pensar de forma megalomaníaca. E vamos começar agora a trabalhar com evidências, com números reais. Vamos começar a trabalhar com fatos? Pode ser? Vamos lá. 4 pontos que nós identificamos e que eu queria conversar com a liderança da igreja antes de passar os números. Eu vou ser rápido na live de hoje. 4 pontos que nós identificamos. Se você quiser mais detalhe de tudo que está acontecendo, de todas essas pesquisas, você tem que ir lá no Instagram, @CNXEUR, @CNXEUR, lá, seguindo a gente, você vai ter mais informações do tempo real, de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, e você precisa se inscrever no nosso canal, porque nós estamos apresentando as vilas e aldeias que nós estamos indo, de uma forma descontraída, mostrando as belezas, os lugares, para você conhecer os lugares onde nós estamos indo. Porque eu não quero que você pense que a gente está indo para buraco. Eu não quero que você pense que a gente está indo para lugar que é impossível sobreviver. Eu não quero que você pense que nós estamos indo para lugar que não tem gente. Eu não quero que vocês pensem que nós estamos indo para lugares que são impossíveis da vida humana acontecer. Não, não, não. Nós estamos indo para lugares onde há uma vida ativa, embora o número de pessoas sejam poucos, mas há uma vida ativa, há muita pessoa, tem bastante emprego, tem indústria, tem comércio, tem repartição pública, só não tem igreja. Só não tem igreja. Mas é lugar aonde as coisas acontecem, onde a vida acontece. Mas também nessas andanças nós tivemos. Eu tô meio bravo, né, gente? Liga não. É que quando eu falo desse assunto eu fico bravo mesmo. Mas eu sou uma pessoa que ama. Mas tem 4 pontos que nós levantamos e que eu preciso debater com você que é líder. A gente precisa sentar e conversar, cara. Você que frequenta uma igreja, a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Antes da gente pensar em qualquer grande evento gospel, antes de trazer qualquer famoso para pregar, nós precisamos conversar sobre essa realidade aqui. Simples, básica. Tá bem? Nós precisamos. Raquel, fica mais pertinho aqui, que daí você fala comigo. Pronto. 4 pontos que eu quero conversar com a liderança. Primeiro ponto, que é importante a gente entender, da precariedade dos números. A igreja não tem um sistema, uma metodologia sistemática de evangelização. A igreja não evangeliza. A igreja em Portugal, a liderança em Portugal, a igreja de Portugal, ela não se preocupa com a evangelização e ela não consegue evangelizar, não sabe evangelizar. É isso que nós estamos vendo. Pode me chamar para o desafio, não tem problema. É verdade o que eu estou dizendo. Não fosse verdade, se fosse uma mentira o que eu estou dizendo, nós não teríamos números tão tacanhos. Eu vou apresentar os números para vocês de Castelo Branco. Se você já acompanhou outras lives e elas estão aí no nosso canal, você vai ter os números de Guarda, os números de Porto Alegre, aquilo é terrível. Semana que vem nós vamos fazer a live e nós vamos apresentar os números completos. Nós vamos apresentar tudo. Deixa eu falar para você, a igreja não tem uma metodologia de evangelização, ela não evangeliza, ela não sabe evangelizar, ela não sabe aplicar o plano de salvação, ela não sabe ao que ela se converteu, ela não conhece a mensagem, a impressão que eu tenho é essa.
A impressão que eu tenho é que a igreja, ela não sabe aplicar o plano de salvação. Então ela fica com subterfúgios. Imagina você que numa terra onde não tem igreja, não adianta convidar para ir na igreja, entende? Não tem igreja. Então como é que convida para ir na igreja se não tem? Tem que evangelizar. E aí parece ser a grande dificuldade. Parece que a igreja, que a liderança não está ensinando a cristoessência ou o cristocentrismo da mensagem do evangelho. Eu tenho essa percepção. Posso estar redondamente enganado, mas os fatos, os números e o que eu tenho visto enquanto ando por Portugal me levam a crer que apenas nos seus redutos de brasileiros ou nos seus redutos. É muito complicado isso, gente. Se nós não soubermos a mensagem que nós carregamos, nós não sabemos compartilhar o evangelho. Eu preciso conhecer a mensagem, eu preciso entender ao que me converti. E eu preciso parar de dar desculpas. Dizer que eu não evangelizo em tal lugar porque lá não tem igreja. Onde é que aquela pessoa vai congregar? Gente, equaciona isso. As pessoas falam assim para mim, o que adianta? Olha o que as pessoas me falam. O que adianta você evangelizar numa vila que não tem igreja? Mano, tem que ter igreja. E se não evangelizar, não vai nascer. A igreja só vai nascer a partir da evangelização. É a partir da pregação do evangelho, povo. Estou exaltado, vou diminuir. É a partir da pregação do evangelho, povo de Deus. Seus bonitos. É pregando o evangelho que as pessoas se convertem. Nós vimos acontecer aqui em Arganil. Tem que pregar o evangelho. Se a igreja tiver uma sistematização, uma metodologia sistemática de evangelização, nós vamos ver esse quadro mudar. Mas precisa haver boa vontade. Não pode ser uma caça ao dízimo. Não pode ser uma caça à oferta. Não pode ser uma caça a um grande grupo de imigrantes. Não, cara. Tem que ser por amor a Jesus Cristo, por gratidão à palavra, por entendimento da mensagem que você e eu carregamos. Tem que ser porque nós recebemos de graça e de graça distribuímos. Nós não podemos ficar colocando impedimentos, antes temos que ser facilitadores da pregação do evangelho. Temos de ser facilitadores da mensagem do evangelho. Mas o que eu vejo parece que é uma tentativa de dificultar. E eu não estou falando isso de achismo. Eu estive conversando com um pastor português. E eu perguntei para ele há quanto tempo a igreja existia. Ele falou há mais de 50 anos. Eu perguntei há quanto tempo não se converte uma pessoa. Ele falou, eu sou novo na igreja, só tenho 2 anos, nunca vi. Eu perguntei, tá bem, qual foi o último batismo que a igreja fez? Ele falou, eu não sei. Aí eu perguntei para um irmão que já estava lá aos 45, 47 anos, desde que a igreja surgiu quase, a irmã estava uma filha de um crente que batizou. Igreja de portugueses que não batiza ninguém há mais de 10 anos. Não batiza ninguém há mais de 10 anos, igreja portuguesa, liderança portuguesa, liderança da igreja de Portugal. Sabe o que ele me disse? Que ele tem que pedir autorização para os pastores dele para fazer evangelização. Como é que um pastor líder de uma igreja local tem que pedir autorização para o pastor evangelizar? Ele tem que pedir autorização para comprar um terreno. Ele tem que pedir autorização para fazer uma reforma. Até aí eu entendo. O que é burocrático, o que é a lei dos homens, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Deus mandou evangelizar, Jesus mandou evangelizar, e o pastor português não evangeliza, porque o líder dele, português, não libera. Você está de brincadeira comigo, irmão? Está de brincadeira comigo? Do missionário, do evangelista no lugar é mal vista ainda. Não são bem-vindos cá, porque já houve escândalos. Por favor, vamos separar alhos de bugalhos.
Vamos começar a caminhar um bocadinho junto com as pessoas, dar oportunidades para elas, vamos ver as ações das pessoas antes de julgar. Por favor. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto? Segundo ponto. As igrejas se orgulham mais do seu tempo de existência histórico, mesmo sendo irrelevantes no momento atual. Enche a papada para dizer que está lá há 50 anos. Enche a papada para dizer que foi a primeira igreja, faz 90 anos. Tem 10 pessoas na igreja. O que adianta? O que adianta? Os primeiros salvos, aleluia, eu honro a história, obrigado por estarem aí, mas liderança de agora, é hora de despertar do sono, é hora de acordar. A sua história como igreja não vai converter ninguém, o teu prédio velho de 100 anos não vai converter ninguém, é a mensagem do evangelho que precisa chegar. Pode ficar bravo comigo, fique bravo comigo, você que é líder aqui em Portugal, fique mesmo bravo comigo. Fique chateado comigo, mas você precisa entender isso. É sua responsabilidade. Ei, português, líder português, pastor português, você não quer interferência de missionário brasileiro? Você não quer interferência da igreja brasileira porque você acha que a gente fere a sua cultura? Então faz o seguinte, acorda e coloca os teus servos, os teus filhos aí, a igreja. E aí nós vamos lançados. Mas às vezes tem um orgulho tão pesado, um orgulho tão grande. Um orgulho tão grande que não permite que o outro ajude, que o outro socorra por causa da nacionalidade. Assim não dá, gente. Para, a gente não está brincando de evangelho, a gente não está brincando com o reino de Deus, não. A gente não está fazendo piada, não. Nós estamos largando tudo na nossa vida, nós abrimos mão de tudo na nossa vida. Por amor de Cristo, já não vivemos mais nós, Cristo vive em nós, é um só Espírito, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Tô bravo de novo, gente, desculpa, glória a Deus. Tá todo mundo falando que eu tô brava, a Raquel falou, mas eu não tô brava. Não com ele, tá bravo com a realidade. Eu tô bravo com a realidade, gente. Que, você imagina, eu tô chateadíssimo. Eu vou passar os números para vocês daqui a pouco, eu tô chateadíssimo. Sabe o que eu queria? Eu queria que vozes proféticas, vozes da mídia, pudessem ver isso e falar. Eu queria que o Luiz Hermínio viesse aqui pregar no Café com Pastores e falasse essa realidade para Malta. Não é vir abanar ego de ninguém. Eu queria que os homens que falam aqui português, que tem grande influência, tem muita gente de grande influência que vem em Portugal, falasse dessa realidade de Portugal. Não viesse amaciar ego de crente. Dizer que Deus tem mais uma promessa para você. Você quer saber das promessas de Deus para sua vida? Lê a Bíblia. Você não sabe ler? Ouve. Compra a Bíblia em áudio do Cid Moreira. Você vai conhecer as promessas de Deus para você. O homem não precisa vir aqui para ficar amaciando o teu ego, para dizer que vai dar certo. Já deu certo, você já morreu. Glória a Deus. Você já nasceu de novo, você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, uma galera tá indo para o inferno. Mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente não tem acesso mesmo, não vale o investimento. Cadê os caras grandes para denunciar isso? Vamos lá. Já falei do terceiro ponto, que é o orgulho. São orgulhosos. Gente, é lindo a construção do passado. É maravilhosa a construção do passado. É lindo você ter um prédio que tem lá 100 anos. É lindo você ter uma igreja que tem uma história de 100 anos. É lindo. Seria maravilhoso se hoje a igreja, o predinho lá, não fosse um mausoléu para 10 pessoas velhinhas. Seria lindo se a igreja tivesse 50 anos e ela tivesse ganhado a vila inteira, transformado o local. E tem gente falando que está acontecendo avivamento em Portugal. Olha só. Quem diz que está acontecendo avivamento em Portugal, mas não está acontecendo um avivamento em Portugal. Não está.
Porque eu tenho andado por Portugal e eu quero ver alguém me desmentir. Porque eu tenho andado por Portugal, eu tenho ido, eu estou dormindo dentro do carro. Eu adaptei a minha carrinha porque eu não tenho dinheiro para ter uma autocaravana, um motorhome. Eu adaptei a minha carrinha, meti uma cama dentro dela, compramos um bujãozinho de gás e um fogareiro, eu e minha esposa, e saímos para a estrada para contabilizar, para pegar números, para ver a realidade. Então vem falar comigo. Se você acha que está acontecendo um avivamento em Portugal, eu quero dizer para você, acorda. Não está. Não está. Pode estar acontecendo um mover na sua igreja, mas um avivamento em Portugal não está. Infelizmente. Mas é possível. Porque tem igreja em Portugal, tem força de trabalho em Portugal, tem crente em Portugal, tem pastor em Portugal, tem profeta em Portugal. Só falta despertar. Só falta despertar. Só falta querer. Só falta alinhar. Alinhar ali, ó, com a verdade do Pai. E por último ponto, além da igreja não ter um sistema de evangelização, o crente não sabe evangelizar. O crente não sabe evangelizar. Infelizmente, o crente não sabe evangelizar. O crente de Portugal não sabe evangelizar. O irmãozinho lá, que leva todo mundo para sair para a rua para curar. Top. Luca Martini. Acho legal quando tem um movimento aí do Luca Martini, ou de uma galera parecida aí com o Luca Martini, quando traz aí uma galera, e eles vão lá nas 2, 3 praças para orar por cura pelas pessoas. Amém. Glória a Deus. Jesus curava. Aleluia. Mas isso não está convertendo as pessoas. Quero só falar, só quero avisar. Que se a gente não pregar o evangelho e anunciar Jesus Cristo, isso não está convertendo. O trabalho é mais árduo, o trabalho é mais profundo, o trabalho é mais intenso, o trabalho leva mais tempo, o trabalho requer mais coisa, o trabalho requer mais profundidade. As pessoas precisam. Então, a ideia é que a gente comece a ensinar a evangelização, comece a ensinar o beabá do evangelho de novo. Vamos ler livrinho de João, Evangelho de João, todo mundo lendo Evangelho de João e depois Atos dos Apóstolos. Tá bom? Vamos lá, vamos aprender, vamos ler discursinho de Pedro, lá, vamos entender, vamos falar do evangelho, vamos aprender a evangelizar. Bora? Bora, todo mundo? E Estevão, vamos lá ler discursinho de Estevão, vamos aprender a evangelizar? Porque se a gente veio para Portugal para ganhar a própria vida, beleza. Mas se você já decidiu perder a sua vida por amor de Cristo, a gente precisa mudar alguma coisa. Eu estou revendo meus conceitos, gente. Estou falando isso tudo e eu estou falando com a liderança. Porque a gente já está fazendo esse trabalho há mais de um mês e a gente está falando e eu não vejo a liderança nem se manifestar. E eu entendo, pode ser que a gente seja tão insignificante aqui em Portugal, que o trabalho que nós estamos fazendo aqui em 5 anos seja tão insignificante, que a liderança, ela simplesmente nos ignore. Eu acredito, pode ser verdade. Pode ser que isso esteja acontecendo, de verdade. Pode ser. Nem vou editar esse vídeo. Mas se chegar em algum líder, e você assistiu até aqui, por favor, nós precisamos nos mobilizar para dar uma resposta. Para dar uma resposta. Não é a minha bandeira, não é a tua bandeira, é Cristo. Eu vou falar os números agora de Castelo Branco, que já vai para 25 minutos de live. Vou falar os números para vocês não perderem a paciência comigo. Castelo Branco foi agora o último distrito que a gente fechou. Castelo Branco é o 4º maior distrito de Portugal. Abre você, por favor, meu amor. Vou abrir a porta ali. Que o sinal está cortando. A internet está cortando. É o 4º maior distrito de Portugal, Castelo Branco. Tem cerca de 200 mil habitantes. É muita gente, não é? 200 mil habitantes. É um bocado de gente. São 200 mil pessoas.
Ela está dividida em 11 conselhos e 120 freguesias. 120 freguesias, que são regiões, né? Conselhos é como se fossem cidades e as freguesias são regiões. No nosso trabalho, das 200 mil pessoas, nós alcançamos quase 95 mil. Estou dizendo que foram 94.750 pessoas abrangidas na região onde nós estivemos. Das 200 mil, quase 95 mil, ou seja, quase 50% do distrito, nós estivemos lá dentro da nossa pesquisa. Isso sem contar a própria capital, Castelo Branco, que nós estivemos lá também, em Castelo Branco, não é? Mas como não é uma vila, nosso trabalho é focado nas vilas e aldeias de Portugal, no interior de Portugal. Então eu não vou contabilizar. Mas, se eu não me engano, tem uma igreja batista, uma igreja Assembleia de Deus, eu acho que tem uma Maná, eu acho que tem uma IURD. Se eu não me engano, tem uma Igreja Universal do Reino de Deus. Só. Isso na capital. Só. Mas vamos falar de onde a gente foi para a pesquisa. Das 200 mil pessoas, nós alcançamos 95 mil. Dos 11 conselhos, nós fomos em 8. Ou seja, mais de 70%. Das 120 freguesias, nós estivemos em 68. Quase 60% delas. Então, a gente andou e fez uma pesquisa muito profunda, tá entendendo? Nós fomos lá. Nós andamos nas ruas, nós falamos com as pessoas, nós fizemos perguntas, nós fomos para os lugares de governo, nós estivemos lá, nós oramos lá. Estou falando para você de coisa, não peguei na internet, eu tive lá. Eu e minha esposa. Nesse conjunto de 95 mil pessoas, nós encontramos 4 igrejas. 4 igrejas. Para cada 23.500 portugueses, tem uma igreja em Covilhã. Dessas igrejas, dessas 4, em Covilhã não, em Castelo Branco, na região. Das 4 igrejas, 3 delas estão em Covilhã, porque Covilhã é grande. Covilhã tem aproximadamente 36 mil habitantes. Então, Covilhã é grande. Então, lá eu encontrei 3 igrejas. Uma igreja Assembleia de Deus, que foi uma indicação de um irmão, que ele disse que tem lá. Que ele está assistindo, inclusive. Glória a Deus pela sua vida, Johnny. Bênção. Glória a Deus, estive com o Johnny. Foi uma bênção, Johnny. Obrigado por abençoar a nossa vida. Obrigado por apresentar a sua família. Teus filhos são lindos, maravilhosos. Glória a Deus. Foi um prazer conhecer vocês, viu? Glória a Deus. Família estimada. Família estimada. Tem uma igreja Maná e tem uma igreja IURD, uma igreja universal do Reino de Deus. Então, para cada 23.500 crentes, pessoas, tem uma igreja. Tá bem? Nós não conseguimos fazer o levantamento de número das pessoas da igreja. Porque nem a Maná, nem a IURD, né, nós temos acesso a esses números. Embora a gente conheça algumas pessoas da IURD, e aí eu vou até vou perguntar quantas pessoas tem na igreja lá, na IURD, né? Mas pronto, tem 4 igrejas, só em Covilhã tem 3. Nós encontramos mais uma igreja, mas que já não era mais igreja, já estava fechada. Essa igreja que já estava fechada foi em Idanha a Nova, né? Então, só para você saber, vou dar nome aos bois. Nós tivemos em Belmonte, Penamacor, Idanha Nova, Oleiros, Proença Nova, Vila de Rei, Covilhã e Rodão. Vila Velha de Rodão. Vila Velha do Rodão. Então, meus irmãos, nós estivemos em todos esses ambientes e encontramos 4 igrejas. Vamos colocar aí que tenha 100 pessoas em cada uma dessa igreja? Não tem nunca. Vamos colocar que tem? Não tem, né? Mas vamos colocar que tem 400 pessoas no universo de 100 mil? Precisa fazer porcentagem para você? Tá acontecendo um avivamento em Castelo Branco, gente? Castelo Branco é Portugal. Tá tendo um avivamento lá? Tá tendo um avivamento em Guarda, gente?
Tá tendo um avivamento em Porto Alegre, gente? Tá? Não tá, gente. Nós encontramos uma irmãzinha. Mora há 15 anos numa dessas vilas. Oleiros. Lá em Oleiros. Conversamos com ela. No supermercado, ela trabalha lá. Irmão, ela implorou pra gente mudar pra lá pra plantar uma igreja. Implorou. Fez contato com a missionária, a irmã Marli. A irmã Marli ligou pra gente. Quando é que vocês vêm pra cá começar uma igreja aqui com a gente? Eu tô falando aqui, por 10 meses que eu tô aqui falando de Jesus para as pessoas aqui. Elas não sabem nada, elas não conhecem Jesus, elas não entendem a pregação do evangelho. Tá acontecendo um avivamento, gente? Minha pergunta é só essa. Tá acontecendo um avivamento? Eu coloquei mal o título desse vídeo. O título desse vídeo eu coloquei: a igreja abandonou Portugal, mas a igreja não. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. A igreja é uma bênção. Meu problema hoje, minha pergunta hoje não é para a igreja, é para a liderança. A liderança de Portugal, a liderança da igreja portuguesa, a liderança da igreja brasileira em Portugal, a liderança da igreja africana em Portugal. Esqueceu de Portugal? Da terra que te acolheu? Da terra que você é nativo? Ou não importa? Ou Castelo Branco, Gouveia, Castelo Branco, Covilhã, já tô combinando. Guarda, Porto Alegre, Castelo Branco, pode tudo ir pro inferno. Aquele canto ali pode tudo ir pro inferno. Não tem problema nenhum. Alice Friedrich. Nossa, eu pensei que tanta gente estava indo para Portugal, pensei que tivesse mais missionários. Eu sempre digo aqui uma coisa, a Raquel vai ler a coisa interessante, mas talvez as pessoas desconheçam Portugal. E aí, quando elas vão ouvir de Deus, elas só conseguem ouvir dentro da limitação daquilo que elas conhecem. E elas só conhecem Lisboa e Porto. Então elas ficam limitadas à voz de Deus. Porque eu duvido que Deus está feliz com o cenário português. Duvido. Duvido que no alto dos céus o meu pai está alegre e regozijante. Duvido. Duvido. Tá travando a internet, irmão. Repreende o Satanás. Não tem problema. Eu tô falando a mesma informação algumas vezes. Você não tá perdendo nada. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não se aveste, não. Mas eu sei que meu pai não tá feliz. Quer saber o que a Alice falou? O que ela falou? A Alice falou: eu pensei que tanta gente está indo para Portugal, pensei que está muito bem servido esse país. Tem mais missionário indo para Portugal do que qualquer outra parte do lugar da Europa. Não, irmã, não tem missionário vindo para Portugal. Tem crente vindo para Portugal, que é diferente. Tem crente vindo para Portugal e que vai apoiar alguma igreja e tal, mas vai provavelmente apoiar uma igreja de brasileiros. Se está vindo do Brasil, vai para uma igreja de brasileiro, porque na igreja ele chega com o estado de missionários, daqui a pouco ele entende que ele é só crente, arranja um emprego, se distrai e acabou. Que é isso. Nós vamos fazer uma live aqui, se houver, né? Se houver interesse, nós podemos fazer uma live aqui falando sobre a grande dificuldade de ser um missionário em Portugal. Nós podemos falar sobre isso. Nós podemos falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas, elas vêm se denominando missionárias, mas elas não vêm para cumprir uma missão em favor do reino, elas vêm para cumprir uma missão pessoal. Vêm para fugir da violência do Brasil, vêm porque tem ficou desempregado, está vendo uma oportunidade, vem para ganhar em euro. A maioria, irmã, tô acostumada a receber gente. Recebo centenas de contatos. O meu WhatsApp é aberto. Eu participo de vários grupos. Eu recebo centenas de contatos de gente querendo vir para Portugal dizendo que é missionário. Ai, ai. Se fosse, antes fosse, minha irmã. Mas em breve nós teremos novidade também. Nós estamos já gerando uma ação diferenciada. Porque se Deus está me mostrando, eu aprendi uma coisa na Jocum. Eu fiz Jocum em Lisboa. Nós aprendemos uma coisa na Jocum. Lá em Jocum diz assim: se você tem a visão, você tem a missão.
Se você tem a visão, você tem a missão. Amém. Eu digo amém. Se Deus me incumbiu de andar por esta terra e ver o porque se você assistir os vídeos que a gente coloca lá toda segunda, quarta e sexta, mostrando os lugares, se você assistir os vídeos de lá, porque tem uma relevância, a gente não está fazendo à toa, a gente está mostrando, apresentando os lugares. Você vai ver que são lugares com plena capacidade da pessoa servir, trabalhar, amar a Deus, ganhar pessoas, pregar o evangelho. Mas não acontece. Não acontece. Infelizmente, irmãos. Mas pronto. Estamos chegando a 38 minutos de live. Eu já vou estar terminando. Eu queria que vocês pudessem seguir a gente lá no @CNXEUR. Se você entender que essa live é importante para outras pessoas ouvirem, outras pessoas no mundo, pastores do Brasil, de outras regiões, ouvirem essa live, compartilha. Não é por nós, não. É para que essa mensagem possa chegar. Nós já estamos nos preparando. Nós vamos fazer coisas radicais, meus irmãos. Eu quero que vocês saibam disso. Eu e minha família vamos fazer coisas radicais nos próximos tempos. Porque nós estamos tendo essa visão e estamos comprando essa missão. Nós estamos comprando a missão dos interiores de Portugal. Nós vamos continuar abrindo mão de muitas coisas. Não é porque a gente é santo, bonito, mais inteligente, mais crente que ninguém, não, irmão. É só porque eu entendi o versículo que disse que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o meu Pai que vive em mim não está feliz com o descaso que eu vou me incluir, porque eu também sou da igreja. Eu também faço parte da igreja. O descaso que nós, como igreja, como líderes, estamos tendo. Então, nós vamos continuar da maneira como o Senhor tem nos dado. Vem uma nova fase do Conexão Europa. O Conexão Europa vai avançar. O Conexão Europa vai crescer. A Conexão Europa vai expandir. Mas não é para nossa glória. Como Paulo disse, não é para vanglória de nós mesmos. Não faça por vanglória. Nós queremos colher frutos aonde hoje é terra seca. E se a terra é seca, a gente tem que ouvir o louvor do Judson que diz: a terra seca sou eu. E que eu e você possamos assumir uma responsabilidade de orar, interceder e evangelizar a nação portuguesa. Minha gente, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela força, aquela moral. Compartilha para esse vídeo chegar para toda a gente, porque a gente quer ver, é isso mesmo, que esse vídeo chegue para todas as pessoas. Nós estamos gritando por socorro para a evangelização de Portugal. Se eles vão se converter ou não vão se converter, se eles vão deixar de ser católicos, se não vão, se tem dificuldade, se não tem, isso é outra conversa, irmão. Isso aí é outra conversa. Se a gente ficar olhando para os obstáculos, a gente nunca vai avançar. Amém? Amém? Deus abençoe você. Obrigado por me ouvir. Você que assistiu até agora, você que esteve aí online com a gente até agora, Deus abençoe, possa derramar sobre você uma unção tão grande de paz e de entendimento da mensagem do Evangelho, que você se sinta esfomeado da presença dele, ao ponto de querer falar dele para toda a gente, em nome de Jesus Cristo, viu? Você que assistiu até agora, obrigado, compartilha aí, segue a gente lá no Instagram, @CNXEUR, Deus abençoe, beijo no coração, quer mandar beijo também, tchau.